Juros de obra é vilão ou é mocinho? Nesse vídeo eu vou te mostrar, na verdade, como simular os juros de obra. Então, se tu quer saber como simular, curte esse vídeo aqui e vem comigo que eu vou te mostrar do zero como que tu simula e, obviamente, se tu ainda não é aluno do financiamento, mas se tu é aluno, isso aqui tu já tem todo o conteúdo lá, detalhe por detalhe aqui, eu vou mostrar para vocês no simulador. Mas, se tu ainda não é aluno, aproveita que temos uma fila de espera para a próxima turma, que não sabemos ainda a data exatamente, mas provavelmente em fevereiro ou março deve abrir alguma turma de financiamento para aí tu precisa estar lá se tu quer vender mais. Se tu quer ter previsibilidade em vendas e se tu quer realmente dominar o mercado imobiliário. Olha só, esse aqui é o portal de empreendimentos www.portaldeempreendimentos.caixa.gov.br/simulador. Colocou lá, vai aparecer isso aqui. E aí, vou mostrar para vocês. Vocês vão vir aqui na fonte de recursos e vão colocar FGTS, porque FGTS é a fonte de recursos do programa Minha Casa Minha Vida. Vocês vão avançar residencial urbano, vão deixar assim e vão avançar. Aqui eu vou colocar imóvel novo, poderia ser usado. Coloquei Gravataí, Rio Grande do Sul, que é uma cidade onde eu atuo. Coloquei o valor de imóvel, inclusive o valor subiu. O valor de imóvel subiu para 240 mil nessa região. Já entreguei para vocês uma aula. Quem é aluno já tem essa tabela aqui, né? Das faixa 2, faixa 3. Agora, teve alteração início de janeiro nas faixas dos tetos do imóvel. Gravataí foi para 240 mil, renda 2 mil, botei que a pessoa possui 3 anos, se não tiver, vocês vão botar aqui, segue o baile. Aqui tem a data de nascimento das duas pessoas que vão participar do financiamento, vocês vão botar a data que for aqui, do cliente de vocês, avança, ó, passo a passo de como fazer. Os juros de obra. Vou colocar aqui, esse é um imóvel que é imóvel de empreendimento. Será que é? Não. Volta, vou mostrar para vocês, tem um detalhezinho aqui. Esse imóvel não é novo. Esse imóvel é construção. Quando vocês querem imóvel associativo, que é o imóvel que tem juro de obra, tem que vir aqui em construção. Imóvel na planta e coletivas. Aí vocês avançam, aí vocês avançam de novo e vai aparecer. Ó, a minha que eu vou escolher é essa aqui, ó. Minha Casa Minha Vida vinculada a empreendimento PJ. Empreendimento. Ou com financiamento PJ, essas duas vão ser iguais. Murilo, qual que eu uso? Eu uso 3278, 3280. Isso aqui eu explico nas aulas dos alunos. Não faz muita diferença o código. O que importa para mim é o nome. É o que está sendo usado. Né? Tem gente que quer decorar código, mas às vezes o código muda. Olha quantos tem aqui, tem um monte, né? Eu vou utilizar hoje aqui para fazer, essa aqui pode ser o 3280. Aqui vocês escolhem saque ou price e tudo mais. Eu não vou ensinar aqui a simular, né? Quero mostrar para vocês os juros de obra. Coloco a quantidade de meses, vou colocar 36 meses. Mando calcular e avanço. Por que eu estou mostrando isso aqui? Quem é aluno tem detalhes como fazer. Então, né, não se preocupe se tu é aluno. Agora, se tu não é aluno, tem que prestar atenção nisso aqui. Vocês vão vir aqui, set planilha. Chegando aqui, vocês vão ter, ó, o valor a ser liberado de financiamento, 123 mil reais. A renda desse cliente era 2 mil, né? E aí, olha só o que vocês têm aqui embaixo. Vocês têm um lado que é fase de obras, e depois, uma parte é fase de obras, e depois que é fase de amortização. O que significa isso? Essa fase de obra aqui é os juros de obra. E quanto que é o juro de obra do meu cliente? Aqui é uma simulação, como se a obra fosse linear. Então é muito importante, se vão entregar isso para o cliente, muito legal, porque mandar uma simulação dessa dá muita credibilidade para o corretor, para o correspondente bancário. Só que isso aqui, vou mostrar para vocês, é uma simulação como se a obra fosse andar de forma linear. Olha aqui, ó, 2% praticamente todos os meses. E não é assim que funciona, né? A gente sabe que uma obra ela vai variar. Então, aqui vocês podem ajustar, inclusive. Quero colocar que a obra vai começar com 4%, depois vai ter 3%, etc. Aqui vocês que escolhem. Então, vocês vão lá e vocês vão ter aqui a simulação de, na primeira parcela, quanto que seria a fase de obra? Ó, a prestação, R$17, porque o saldo devedor do cliente é bem pequenininho. 3 mil, 26 reais, 35 reais, e assim ela vai subindo até o valor máximo, que seria aqui mais ou menos de 315 reais para esse cliente,
tá? Para esse cliente. Quanto que é a parcela desse cliente? 599. O juro de obra máximo dele seria mais ou menos esse aqui de 315. Murilo, tá certo isso? Eu tenho clientes que tá muito próximo. É porque isso aqui pode depender e variar conforme a variação do indexador, que é a TR. Quando a gente fala de juro de obra, eu não vou entrar nesse detalhe hoje aqui com vocês, mas quando a gente fala de juro de obra, o cliente paga a correção do contrato, que é a TR, à vista. Então, muitas vezes, o valor da parcela de juro de obra vai ser maior do que o valor que está ali. Quando a TR, se ele for indexado pela TR, variar bastante. E no ano de 2025 teve uma variação alta. Teve anos que a variação foi zero. Então era fidedigno. O saldo devedor estava lá, era o valor da parcela, conforme a obra avançava. Só que muitas vezes vai acontecer de ter esse pagamento. Vai ter uma aula só sobre isso. Quem é aluno já tem, né? Vai lá, assiste. Mas isso aqui dá uma noção para vocês, uma noção boa de quanto que é os juros de obra. Eu vou botar uma outra aqui. Vou botar 24 meses, por exemplo, para vocês verem como que seria essa daqui. Porque aquela dali estava com uma última parcela de 30%, achei muito alta. Vamos trocar. Em 24 meses, a parcela máxima desse cliente seria R$400. Mais ou menos isso aqui. Essa aqui está um pouquinho mais fidedigna. Opa, peraí, deixa eu mostrar para vocês. Aqui. Aqui. Essa aqui eu botei em 24 meses. Tá? A fase de obra. Então a gente vai ter 24 parcelas de obra e a última daria mais ou menos R$400. Por que a diferença de uma para outra, Murilo? Pelo prazo. Esse prazo aqui é mais curto, então começa a subir um pouco mais rápido o juro de obra. E também naquela última ali, a última etapa estava com 30%, estava uma etapa muito grande. Não é comum isso aqui. Essa aqui está mais fidedigna com o valor real. Beleza? Mas isso aqui, pessoal, é só para vocês terem uma noção, certo? Só para vocês terem uma noção. Por quê? Para o cliente ter uma ideia de quanto que vai ser o juro de obra. Lembrando, não pode dizer que vai ser igual isso aqui. Por quê? Porque a obra avança de forma que não é linear. Aqui está como se fosse todo mês aumentar um pouquinho a obra. A gente sabe, tem meses que a obra avança mais, tem meses que a obra avança menos. Isso aqui não é o cliente que escolhe, é a construtora, a velocidade construtiva. Então, muitas vezes vai ficar diferente. Na verdade, sempre vai ficar diferente do que está ali. Mas dá para se ter uma boa noção e entregar uma tabela dessa. O cliente olhar e ver, opa, eu tenho uma noção do que vai vir. Pode vir um pouco a mais? Pode vir um pouco a menos? Pode também. Sobra avançar mais devagar. Se atrasar a obra, demora mais para vir aqueles juros de obra. E também tem as correções da TR que vocês têm que saber. Essa aula aqui no YouTube é um pouco mais densa. Se tu quiser aprofundar isso aqui e se tornar um especialista de verdade, tem que estar na lista de espera que eu vou deixar aqui embaixo do Financiamento Pro. Mas agora você sabe o passo a passo de como chegar naquela tabela de amortização e pode brincar, faz várias simulações, gasta aí 30, 40 minutos que tu vai ver que tu vai saber muito mais sobre isso e vai parar de perder venda. Porque muitas vezes o cliente te pergunta, tu não sabe. E quando o cliente percebe que tu não sabe, meu amigo, a venda tá perdida. Então, entra na fila de espera se tu quer ser um especialista em crédito imobiliário, assim como milhares pelo Brasil.